terra tá afundando? A terra tá afundando embaixo do teu pé? Ah, às vezes eu acho que eu vou perder o chão. Muita gente fala isso de brincadeira. Mas o que está acontecendo em Maceió, com essa mina da Braskem, os bairros estão afundando e isso já aconteceu. Uma mina de extração de salgema também rompeu o teto da mina, a água do lençol freático entrou, foi uma loucura. Eu vou te contar essa história agora. E a gente vai dar uma olhada, talvez eu vá tirar as tuas esperanças de que isso termine bem aqui no Brasil, porque você vai ver essa situação que aconteceu em Nova York em 1994. Você vai ver como é que isso acabou lá nos Estados Unidos. E aí você vai me dizer se dá para ter esperança ou se não dá para ter esperança de acabar melhor aqui no Brasil. Antes de eu contar essa história, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dê um like se você gostou do vídeo e diz aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer aqui no Brasil, comparando como as coisas foram resolvidas lá nos Estados Unidos. Retsoff é um vilarejo da cidade de York, no condado de Livingston, Nova York, Estados Unidos. De acordo com o censo de 2010, Retsoff tinha uma população de apenas 340 pessoas. Foi fundada por um homem chamado William Foster Jr., que inverteu as letras do seu nome para nomear a cidade, e foi o local de uma das maiores minas de sal do mundo, até o seu colapso em 1994. A população original de Retsoff era majoritariamente de origem italiana. Eles viviam em uma pequena cidade corporativa, uma cidade-empresa, onde a mina de sal era dona das casas e era dona também de uma loja que mantinha a pequena aldeia. Além da mina de sal, havia uma pequena ferrovia que levava o sal às linhas principais das cidades vizinhas. A mina de sal Retsoff era operada pela AkzoNobel e mantinha uma operação robusta por mais de um século, sendo a maior mina de sal da América do Norte. No entanto, a história dessa mina, que se desenrolou ao longo de décadas, tomou um rumo inesperado em 12 de março de 1994. Naquele fatídico dia, a mina, que já era uma parte intrínseca da comunidade, desabou de maneira catastrófica. As consequências desse colapso foram imensas, especialmente quando a mina se encheu rapidamente com água subterrânea, formando uma perigosa mistura conhecida como salmoura. A combinação de sal e água não apenas alterou o curso da mina, mas também teve sérias ramificações para a água potável local. Os impactos ambientais do colapso foram sentidos rapidamente. No final de 1994, cerca de 20 poços foram considerados secos ou completamente inutilizáveis. Diante dessa emergência, a AkzoNobel, antigo proprietário da mina, iniciou uma série de medidas em 2006. O plano envolvia o bombeamento da salmoura para fora da mina, que seria uma tentativa desesperada de evitar a contaminação do aquífero inferior. Contudo, o esforço provou ser insustentável, e a partir de 2010, negociações com autoridades locais começaram para poder reparar os danos causados à água local. Uma usina de dessalinização. Operar essa instalação custava à AkzoNobel quase US$ 1 milhão por ano. E o dilema era claro: como preservar esse recurso valioso sem comprometer o caixa, sem gastar tanta grana? As negociações, que se estenderam por anos, levaram a um acordo em dezembro de 2014. A AkzoNobel concordou em pagar US$ 20 milhões, só US$ 20 milhões. Essa resolução foi recebida com reações diversas pela comunidade. Alguns residentes se mostraram satisfeitos com o acordo, no entanto, outros criticaram a AkzoNobel, argumentando que a empresa não foi responsabilizada de maneira adequada. E essa é a grande vantagem de que tem muito capital e muito poder financeiro. Eles podem esperar anos e anos para poder depois, com uma mudança de governo, conseguir pagar muito menos do que de fato deveriam pagar. Mas uma coisa é certa: se nos Estados Unidos uma empresa só pagou US$ 20 milhões, você acha que essa multa estabelecida pela prefeitura de Maceió vai resultar em alguma coisa? Você acha que a empresa vai pagar bilhões para poder reparar os danos de um colapso que aconteceu aqui no Brasil? Eu duvido muito. Eu acho que vocês têm que tirar o cavalinho da chuva. Sabendo que no Brasil só pobre paga multa, nós podemos esperar, daqui a 20 anos a gente volta aqui nesse vídeo, a gente volta aqui no canal e você vai ver quanto desse bilhão essa empresa, a Braskem, pagou de fato. Para você ver o quanto que essas minas, né, elas estão fundas, né, elas estão abaixo do lençol freático e são uma espécie de uma câmara de sal empedrado. Quando a água começa a entrar, começa a vazar, há uma mistura do sal com a água e é quase que inevitável que tudo se rompa. Nessa época, em 1994, tinha uma agricultora que era a esposa de um minerador de sal
que começou a denunciar que a mina vinha recebendo, que a mina já vinha tendo problemas de infiltração do lençol freático. E tanto ela, o nome dela é Melissa Jacobs, está aqui numa reportagem do The New York Times que eu vou mostrar para vocês. A Melissa Jacobs era uma agricultora orgânica lá de Nova York, esposa de um minerador de sal. Ela vinha denunciando que a mina já vinha sofrendo uma série de infiltrações. Certamente o marido passava para ela, né? E aí o que, que aconteceu? Tanto ela quanto o marido começaram a sofrer ameaças de morte. E o que aconteceu nessa mina foi uma loucura, porque o teto da mina ruiu, abriram valas gigantescas no solo, né, rachaduras como se fosse de um terremoto. O solo baixou, o solo rebaixou, né? Mudou o curso dos rios e o que é pior, o que aconteceu é que o lençol freático entrou para a mina, a água do lençol freático se misturou com sal, os poços da região secaram, os gases, havia gases combustíveis armazenados no subsolo que passaram a vazar. As pessoas começaram a sentir cheiro de gás, esses gases combustíveis começaram a vazar para dentro das casas. E a AkzoNobel teve que colocar para queimar esses gases que estavam saindo das casas, saindo das terras das pessoas, né? Foi um desastre. Só não foi um desastre maior, porque essa cidade era uma cidade com poucos habitantes e que vivia basicamente do trabalho da mina. Então, quem é que mandava na cidade? Quem dominava o trabalho e o trabalhador nessa cidade era a mina explorada pela AkzoNobel. Foi fácil de fazer uma negociação ali. Chegou ao fim a negociação com a AkzoNobel nos Estados Unidos e você vai me dizer se você tem que ter algum tipo de esperança disso acabar bem no Brasil. Parece que a prefeitura de Maceió estabeleceu uma multa, né? Uma multa de mais de bilhão, alguma coisa assim. Você acha que esse bilhão vai ser pago? E o que é pior, pelo que diz aqui na reportagem do ICL Notícias, a reportagem da Heloísa Vilela, esse acordo parece um acordo interessantíssimo, porque você olha, pelo que a reportagem da Heloísa Vilela traz aqui, esse acordo foi praticamente uma anistia, porque deu a quitação plena à prefeitura e entregou terrenos dos bairros afetados, com ruas, praças e logradouros, para que a Braskem possa usar inclusive no mercado imobiliário. E ainda estabeleceu uma regra criminosa dizendo que nenhum prefeito, abre aspas, né, que nenhum prefeito que venha a ser eleito possa reabrir qualquer questão, reivindicar qualquer direito de quem quer que seja junto à Braskem. E aí, quer dizer, depois que os terrenos se estabilizarem, vai ser um ativo na mão da empresa. Ela vai vender, porque os terrenos estão localizados na beira de uma lagoa, que me parece uma área nobre. É o que o Eduardo Moreira falou há um tempo atrás. Quando você é bilionário, quando você tem muita grana, não é milionário, é tua Ferrarizinha, é bilionário. Você tem tempo para poder esperar uma mudança de governo. Se te aplicam uma multa, você consegue pagar bons advogados, boas equipes de advogados para ir adiando, procrastinando. E numa mudança de governo que possivelmente você incentivou, você financiou um determinado candidato, um determinado grupo, você consegue lá na frente, daqui a 15, daqui a 20 anos, reverter a situação em seu favor. É o que aconteceu nos Estados Unidos com a AkzoNobel. E, cara, você acha que isso não vai acontecer aqui no Brasil com a Braskem? Esse vídeo é para também tirar a tua esperança, para poder te colocar com o pé no chão. Eu quero que você me diga, né, baseado no que você viu que aconteceu na mina dos Estados Unidos, e baseado no que você já viu acontecendo no Brasil, Botkiss, Morro do Bumba, Brumadinho, gente. Brumadinho, quem foi condenado? O que aconteceu em termos de indenização das famílias de Brumadinho? Como é que está a situação de Brumadinho até hoje? Diz para mim, então, como é que você acha, escreve aqui nos comentários, como é que você acha que vai acabar essa negociação? Vai ser chupetinha para Braskem ou vai ser uma coisa séria? Ela vai pagar uma multa de mais de 1 bilhão? Bota o teu pé no chão e até o próximo vídeo. Até mais.